Muito bom dia, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo, neste tempo final, na etapa da Era da Pedra Angular e da dispensação do Reino. É para mim um privilégio e uma grande bênção poder saudá-los, muito especialmente lá o missionário Miguel Bermudes Marim e também ao reverendo Toríbio lá no Peru, com todos os ministros lá, e também o reverendo Jesus Barrulheta, que também tem a reunião nacional lá no Fé Viva, e também no México iam estar se reunindo e nos diferentes lugares da América Latina e do mundo inteiro, hoje, quarta-feira, 30 de agosto deste ano 2023. Em 1 de Samuel, capítulo 16, nos narra aí a ocasião onde Deus disse a Samuel que fosse à casa de Jessé para ungir ali um dos filhos, e nos diz, ou seja, ungí-lo como rei. Capítulo 16, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, dos filhos, de um dos filhos era quem ia ser ungido por Samuel. Porém disse Samuel: Como irei eu? Ouvindo, Saul me matará. Disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Agora vejam, aparentemente, aí se via como que estava ali Samuel mentindo a Saul. Agora vejam como um profeta não pode ser julgado, mas que tudo o que faz é por direção divina, e as pessoas não podem julgá-lo e condená-lo à vista de como a pessoa o vê, porque por trás desse profeta está nada mais nada menos que Deus. Portanto, a pessoa tem que ter muito cuidado com isso, porque vejam como Deus ali, quando Samuel diz: Olha, se eu disser isso, Saul vai me matar. Então o próprio Senhor lhe disse: Tranquilo, o que você tem que fazer é que vai oferecer um sacrifício. Ou seja, aparentemente ia mentir ali a Saul, mas Deus estava em todo o assunto. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro tremendo e perguntaram: É de paz a tua vinda? Porque a presença de um profeta ou é de bênção ou é de juízo. Ele respondeu: Sim, vengo oferecer sacrifício a Jeová. Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, ou seja, enquanto fazia o sacrifício, aí aproveitava: E aqui vou ungir quem Deus me disse que iria me mostrar, porque ele diz: A quem eu te disser, esse irás ungir. Ou seja, não era a quem Samuel queria ungir, mas quem Deus dissesse que era a pessoa.
E aconteceu que quando eles vieram, ele viu a Eliab e disse: Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Agora recordem que tudo isso é Deus falando a Samuel no pensamento, onde Deus se apresenta ao profeta, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E sabemos que Davi era um homem conforme o coração de Deus, portanto, esse era quem já Deus tinha assinalado desde antes da fundação do mundo, porque era um homem conforme o seu coração. E Samuel ali, estando acordado, podia estar falando com Deus e Deus com ele, e as pessoas não percebiam. Talvez quando chegou o primeiro que ele fez o gesto para ungir, ele disse esse sim, aí de momento viu retroceder. Quando apareceu Eliabe seguramente disse, agora vai me ungir. Mas aí disse Deus que não retrocedeu. Que será que aconteceu? Porque terá retrocedido e agora diz que não sou eu. Algo tem que ter acontecido ali. Porque assim aconteceu com todos os demais. Então, chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então, Jessé fez passar a Samá. Porém, Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E esse seguramente o deixaram lá apacentando as ovelhas. Tinha um caráter. Vejam, quando ele mais adiante dizia que quando saía um leão, um urso ou um animal destes ferozes para atacar uma das suas ovelhas, ele saía e matava qualquer animal para proteger essa ovelha. E seguramente, pois era assim um pouco com um caráter, talvez não estava tão educado como os demais, e o deixaram lá, nem sequer disseram que estivesse por ali, sentadinho na sala, ou em algum cantinho para que visse isso, mas que o deixaram fora do quadro e não o vestiram como um dos 7 mensageiros, mas que ele, quando aparece fora dessas 7 eras, o qual representa esses 7 filhos de Jessé, e eles apareceram em seguida, nesse período de tempo que apareceu um atrás do outro, e houve, depois vejam, um período de tempo ali de espera. E isso é muito importante, porque nesse tempo de espera é o tempo entre a 7ª era de Laodiceia e a era da pedra angular, a dispensação do reino, onde estaria se realizando o entrelace dispensacional, onde apareceria esse 8º filho de Jessé, fora desses 7 anjos mensageiros das eras, para que aparecesse no meio ali da família de Jessé, para ser ungido como rei. Agora vejam que Samuel disse Samuel a Jessé, então disse Samuel, manda chamá-lo, não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo todo esse período de tempo da meia hora de silêncio. Porque quando o irmão William nos falou de que
Ele tinha sido enviado da presença de Deus. Está no livro de Israel, a restauração de Israel, que é o livro Creme que foi preparado. Aí foi colocada essas palavras, foram colocadas essas palavras. Podem sentar se estão em pé, aqueles que estiverem em pé, para assim que estejam mais cômodos. Esse sábado de 2016, estou buscando aqui do próprio livro para ler tal qual. Na página 310 deste livro, diz: já tenho 76 anos e não tenho tempo para perder, nem com gentios, nem com os judeus. Aí se referia, quando fala dos gentios, se refere do reino dos gentios, porque quando ele já começa a viver em 2017 e ele conhece já que lhe está restando pouco tempo, ele depois nos diz que quando regressa, porque vejam, vamos terminar aqui, diz: fui enviado da presença de Deus para dar esta notícia, estas boas novas para Israel. Esse é o arcanjo Gabriel falando ali, como esteve falando a cada vez que se manifestou no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E aqui está falando aos líderes religiosos, qual tudo isso tem também um cumprimento pleno quando Apocalipse 11, as duas oliveiras estiverem falando a Israel. Se esteja revelando como José se revelou aos seus irmãos. Recordem que tudo isso está ocorrendo ainda nesse período desse entrelace dispensacional e corresponde ali como tipo e figura, porque está ali vivendo nosso irmão William, ainda na dispensação da graça. Diz, já a realidade é a dispensação do reino. Essas boas novas para Israel, quanto mais rápido der todas, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Agora vejam, ele sabia que quando iria, pois, a casa do Pai Celestial é a ceia das bodas do Cordeiro, onde estava nas Escrituras mostrado de que está preparada essa ceia e onde, depois de ocorrer a ressurreição e transformação, pois, o grupo, o mensageiro com seu grupo de cada era, e neste fim do tempo, o mensageiro com seu grupo estaria transportando no rapto a sétima dimensão. E desde dezembro até 2017, ele seguramente, talvez, pensava que tudo ia se cumprir tudo rápido aí, porque já ao dizer, se já me vou em 2017, perto do meu aniversário, seguramente tudo vai estar ocorrendo já em uns 6 meses, que é o que restava depois de dezembro, 6 meses mais. Vejam, restava justamente
em junho de 2017, uma obra de 6 meses que se realizasse. E ele fala ali, bom, já uma vez que eu me vou, já como todo mensageiro, pois tenta puxar e cumprir as promessas que faltam para seu tempo. Mas quando ele regressa, ele sabe que falta a visão da carpa ser cumprida. E falta também que se cumpra a meia hora de silêncio. E quando ele regressa, ele diz, nesse domingo, 3 de setembro de 2017, ele diz que pediu mais tempo e como o rei Ezequias foram acrescentados 15 anos, que a ele tinha sido acrescentado 15 anos para continuar conosco, diz, para continuar com vocês até ter a fé para ser transformados e poder serem levados à ceia das bodas do Cordeiro. Nunca desejei me apresentar sozinho lá, mas com todos vocês na presença do Senhor para a ceia das bodas do Cordeiro. Vejam como agora, como se expressa ali, não como se expressou em 2016, quando disse, já daqui eu saio à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a casa do meu Pai Celestial, de onde eu fui enviado, e a casa do Pai Celestial é a ceia das bodas do Cordeiro, que é o lugar onde está preparado essa ceia para todos nós. Quando ele regressa, já então lhe é mostrado, já lhe é aberto no consciente desse tempo restante, o tempo no qual se cumpriria meia hora de silêncio. E então ele regressa e nos diz, depois, em domingo 10 de setembro, em uma parte aqui diz, estejamos alertos para ser preparados para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro. Estejamos preparados para escutar a trombeta final, a grande voz de trombeta, a qual desperta todos os escolhidos e os coloca no corpo místico de Cristo em sua igreja. E lhes dá a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A revelação do sétimo selo é a revelação da vinda do Senhor. Portanto, estejamos preparados para ser transformados muito em breve. Quando o Senhor nos der a fé, a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor para este tempo final, o qual ocorre antes da grande tribulação. E ele dizia, nessa mesma mensagem, saudação que lemos de 3 de setembro, um pouquinho antes ele diz que por amor aos escolhidos ele pediu mais tempo, porque senão, se ele fosse sozinho, diz, vocês ficariam passando pela grande tribulação. Ou seja, que o tempo onde ele pensava que já iria se cumprir tudo era em 2017, mas quando vê que ainda não se cumpriu a visão da carpa e que os escolhidos de Deus ainda não tinham recebido a fé de rapto, pois então ele pede mais tempo para regressar. E vejam quando Jessé ali diz que Samuel diz, manda chamá-lo, não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. E na ceia das bodas do Cordeiro, não se podia apresentar ele sozinho ali, porque ainda faltava um que não estava no quadro. E não iria sentar ninguém na ceia das bodas do Cordeiro até que aparecesse o cumprimento do sétimo selo, desse anjo que era diferente dos demais, manifestado no meio da igreja, trazendo assim a fé para ser transformados e raptados por meio do instrumento que ele tem neste tempo final. E
não iria se realizar a ceia das bodas do Cordeiro sem que esse personagem aparecesse no meio da sua igreja, mas tinha que ter um começo, tinha que começar nascendo, tendo sua infância, sua juventude, seu amadurecimento e já na idade correspondente ser ungido para realizar esse trabalho. E ele diz aí, Samuel diz, não nos sentaremos na mesa até que ele chegue. Ou seja, podiam estar ali os 7 filhos de Jessé, e Jessé e Samuel, e não iriam se sentar à mesa até que esse rapazinho estivesse ali, porque esse era quem iria completar o quadro, ia completar o livro, o título de propriedade, com o qual ele ia fazer a história do 7º selo, para depois ter assim o conteúdo do 7º selo depois de ter se cumprido na terra, no meio da igreja, durante a meia hora de silêncio. Porque cada selo foi cumprido nas eras, primeiro, segundo e terceiro selo, depois o quarto, parte do quinto, o quarto selo é um selo predito, o quinto selo, ainda falta uma parte para ser cumprida. O 6º selo também é um selo no qual se cumpre neste tempo final. E o 7º selo, que é a vinda do Senhor. E enquanto iriam se cumprindo os selos, ia ficando em história o conteúdo do que havia em cada selo. E depois, diz, o irmão William, faz pouco escutamos uma mensagem que ele nos diz, ainda o livro dos 7 selos não está aberto. Não foi aberto. E também nos é dito em várias mensagens que ainda o título de propriedade, nesse momento que ele estava falando nessa mensagem nesse ano, ainda não tinha sido tomado do céu, porque Cristo tinha que fazer intercessão ali até pelo último escolhido. Mas isso já ocorreu. Já a dispensação da graça terminou e ele já se levantou do trono de intercessão, e já Apocalipse 10 esteve se cumprindo neste tempo final, porque os trovões já estão sendo falados, sendo proclamados. O anjo já desceu com o título de propriedade, já entregou ao homem e o homem já o comeu. E agora todos estão comendo. Os escolhidos de Deus, as virgens prudentes estão comendo esse título de propriedade também. Continua dizendo aqui. Vamos terminar aqui o capítulo 16, versículo 12. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, e ungiu. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora veja o que continua nos dizendo aqui nosso irmão William nessa mensagem, nessa saudação do 10 de setembro de 2017. Continua dizendo onde nós paramos. Portanto, estejamos agradecidos de viver neste tempo final, onde essas profecias serão cumpridas, cada uma em seu devido tempo. Que Deus os abençoe e os guarde em frente com todo o projeto da grande Carpa Catedral, onde, na terceira etapa, nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E esse foi o domingo 10, e 8 dias depois, no próximo domingo, que foi 17 de setembro de 2017, ele ali nos diz, numa parte aqui, dessa introdução do tema O Tempo de Colher,
diz, este tema é muito importante, porque o tempo de colheita é este tempo final. Portanto, é o tempo onde a vinda do Filho do Homem se tornará uma realidade. E ele vem com seus anjos para recompensar a cada um conforme as suas obras. Ele vem para recolher o trigo no celeiro. Vejam, quando é feita essa obra, ou seja, a obra de recolher esse trigo para colocá-lo no celeiro. Continua dizendo, portanto, o trigo são os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo neste tempo final na era de ouro, a era da pedra angular, onde são colocados para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é o tempo mais importante de todos os tempos para o cristianismo e para o judaísmo também. É o tempo da meia hora de silêncio. Vejam, já está identificando esse tempo no qual estaria ocorrendo tudo isso. É o tempo da meia hora de silêncio. Ele tinha nos dito em várias mensagens que a meia hora de silêncio ainda não tinha começado. Mas já aqui está nos falando mais claro de quando seria e o que estaria acontecendo nessa meia hora de silêncio. É o tempo da meia hora de silêncio, é o tempo do sétimo selo. Ou seja, que a meia hora de silêncio é para a manifestação do sétimo selo. É o tempo para a vinda do anjo forte, com o livrinho aberto em sua mão, para entregá-lo a um homem que estará em sua igreja e que o revelará neste tempo final. Vejam, já vai nos dizendo mais claramente as coisas que estariam ocorrendo nessa meia hora de silêncio. A vinda desse anjo forte com o livrinho em sua mão. Revelará o conteúdo desse livro selado com 7 selos. Revelará o conteúdo da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para realizar a colheita do trigo. Recordem que São Mateus capítulo 13, aí nos mostra a parábola do trigo e do joio e dos anjos ceifeiros e tudo isso que nos mostrou ali Jesus. O trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus, que serão chamados com grande voz de trombeta para receber a fé, a revelação, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estejamos preparados, escutando a trombeta final. Estejamos atentos ao que o Senhor dirá neste tempo final. E se temos que estar atentos ao que o Senhor dirá neste tempo final, leamos essa escritura de Amós 3:7. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, o quê? Seus profetas. A quem? Aos seus profetas. Ou seja, estejamos atentos ao que o Senhor dirá neste tempo final. Ou seja, estejamos atentos ao que dirá o sétimo selo neste tempo final, no conteúdo da meia hora de silêncio. Estejamos atentos ao que o Senhor dirá neste tempo final, que produzirá a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na terceira etapa, a qual, no tempo do nosso irmão Branham, foi mostrado em parte, ou seja, ele tinha, a terceira etapa estava sendo refletida nele, mas, em medida, como nos diz na mensagem, o anjo com o selo do Deus vivo, vejam aqui, um extrato dessa mensagem, pregado em 25 de dezembro de 2004, aqui em Caiê, Porto Rico, diz, depois a terceira etapa, que é a mais importante, ele teve uma amostra, ele sabia que tinha a terceira etapa, mas somente podia usá-la parcialmente, temporariamente. Por isso ele diz, o que vocês viram manifestado temporariamente, será manifestado em todo o seu poder, plenamente, e o coloca mais adiante, onde ele viu um auditório, uma carpa ou catedral. Portanto, era algo que não era dele.
mas que ele foi a uma atividade que estava se realizando nesse lugar e, consequentemente, era de alguém, pois tem que ser de alguém que esteja vivo e que esteja ministrando nesse lugar. Não pode ser uma pessoa que não está em seu corpo terreno, no meio do povo, atuando. Porque Deus, quando termina o trabalho de um mensageiro e o leva, ele continua operando através dos seres humanos por meio de outro instrumento, mas continua sendo o mesmo Espírito Santo operando a obra, o programa que ele tem em cada era e em cada dispensação, mas mudando de máscara. É Deus em morfe, mudando de véu de carne. Consequentemente, era de alguém. E era uma das atividades, das muitas, seguramente, que já tinham se realizado. Assim que ele foi e esteve nessa atividade, que estava em seu apogeu. Ou seja, que estava no apogeu desse ministério, que estava sendo usado nessa carpa ou nessa catedral. Ou seja, nesse ministério, nesse instrumento que já estava ali desde, não sabemos desde quando já estava esse tipo de atividades, mas recordem que o irmão William nos dizia que tudo ia começar de uma forma progressiva, ia começar com pregação. Vejam, ali havia também chamamento, havia também oração pelos doentes, mas tudo em uma forma progressiva. Vai crescendo como um bebê. Quando estava no tempo do irmão Branham, ele disse que estava em forma de bebê, não usava a palavra bebê, em uma forma. Bom, depois buscamos, está no livro de citações, que não usava em fraldas, era outra palavra que ele usou ali, infância. Ele estava em sua infância, esse ministério. Ou seja, que tudo, vejam, é de uma forma progressiva, até que chegou a essa parte que ele foi transportado e estava vendo o que estava acontecendo ali. Diz, e ele viu ali o que era a terceira etapa, mas lhe foi proibido revelar todo o mistério do que ali estava acontecendo, de todos os detalhes, para que não se levantassem imitadores. Por isso o anjo lhe disse, disso não haverá imitadores. Foi proibido explicar esta terceira etapa, como ele tinha explicado as outras duas etapas primeiras. Essa terceira etapa, vimos que está ligada ao anjo que vem com o selo do Deus vivo, e consequentemente está ligada às duas oliveiras, está ligada ao anjo do pacto, Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, e depois no meio do povo hebreu. E ninguém conhecerá nada disto, exceto aquele ao qual Cristo estará usando nesta terceira etapa, pelo qual ninguém poderá fazer o que esse anjo estará fazendo, que vem com o selo do Deus vivo. Para isso será que se manterá reservado. E mesmo que lhe perguntem como é, ele não poderá explicar, para evitar que surjam imitações. Que o inimigo de Deus, o diabo, trate de usar um dos próprios irmãos, dos próprios companheiros ministros, porque o inimigo pode dar sonhos e fazer crer que essa pessoa deve também fazer o mesmo. Mas porquanto esse mensageiro se manterá reservado quanto ao que Deus lhe estará mostrando, e o que será para ele só para ele, ele o manterá para ele só para ele. Assim mesmo que está ocorrendo. O que é para o povo, pois, estará sendo dado ao povo. O que é para mim, guardarei para mim. E tratarei de que nenhum ministro tente de imitar, para que não se meta em graves problemas com Deus, mas que será falado e será dito que o melhor estejam braço a braço com esse ministério, e estejam orando por esse ministério, e esse ministério orando por eles, para que assim juntos cheguemos à meta da grande vitória no amor divino.
no livro de Citações, há um lugar onde ele diz que todo mundo quer levar a bola, e ele diz que num jogo de futebol, vamos ver, não tínhamos para ler, mas já que tocamos essa partezinha aí, na página 77, na página 77, 76, parágrafo 652, vejam o que diz. Você tem que ficar em seu chamamento, ao qual Deus o chamou. Agora, enquanto ele permaneceu rei, e vejam, aqui está falando de Saul, o qual perdeu essa bênção por se colocar onde não lhe correspondia. Vejam, isso é o que acontece às pessoas que se colocam a se colocar na posição que não lhes corresponde. E mais, se colocam na posição de um mensageiro dispensacional. Perdem todas as bênçãos da parte de Deus. Seja o ministro que for, e seja a pessoa que for. Você tem que ficar em seu chamamento ao qual Deus o chamou. Agora, enquanto que ele permaneceu rei, ele era uma bênção para as pessoas sendo rei. Mas quando ele pensou que era um ministro, então ele pensou que porque Deus o tinha abençoado, ele podia ser o que ele quisesse ser. Ele era uma bênção para as pessoas como rei, mas não uma bênção, reticências. Ele foi uma maldição sobre eles ao tentar tomar o lugar do ministro. E nós temos muito disso. Cada um quer levar a bola. Cada um quer se sobressair. Querem, vamos dizer, roubar a cena. Tem uma forma que... Bom, aqui ele coloca cada um quer levar a bola. Protagonismo. Cada um quer ser o protagonista, quer para levar ou ter o protagonismo para quando o melhor é não o protagonismo, mas é deixar que Deus cumpra o que ele prometeu. Se o que queremos é todos chegarmos à meta, todos o que queremos é chegar a ceia das bodas do Cordeiro. Por que tanto puxa e tira? Se o que desejamos é fazer o gol, veja o que ele diz aqui. Ele continua dizendo, vem quando você está jogando um jogo de bola, sendo temporada de futebol, a coisa que queremos fazer não é que cada um tente tirar a bola do homem que a tem. Não é tentar tirar. Ou tirar a vista dos irmãos e tirar a atenção de onde está a bola, vamos dizer, neste caso, que é na grande catedral, que é onde estão os ministérios de Moisés e Elias operando no meio da igreja, trazendo a fé de rapto aos escolhidos. E então tentam de tirar o olhar das pessoas, tirar a bola desse homem, quando o que devemos fazer é ajudá-lo. Veja o que continua dizendo, é tentar guardar esse homem, protegê-lo, deixar que passe. Estamos tentando alcançar uma meta, vem? O que é preciso fazer é proteger essa mensagem na maneira que está indo. Ficar ali com ele e golpear toda coisa longe dela. Se vamos alguma vez cruzar a linha da meta, faça o que puder pelo reino, mas nunca injete suas próprias ideias. Somente diga o que a mensagem diz e siga em frente, vem? E então talvez você terá alguma influência. Mas não tente pregar agora até que Deus, você sabe, o chame. Somente fique com seu testemunho, porque senão você sairá na categoria errada. E então você colocará tudo a perder. Isso é, e não agrada a Deus nisso. Veja o que aconteceu a Saul, que saiu da sua posição.
E assim deve fazer cada ministro neste tempo final, ou seja, não como fez Saul, mas ficar no chamado que Deus fez, ser ministro de cada congregação de Deus colocou e instruir esse grupo e falar desse grupo, de tudo que Deus está cumprindo, qual foi o que foi prometido por Deus através do reverendo William Branham, que nos falou que estaria sendo realizado numa grande carpa catedral, onde estaria se pregando os trovões e onde estaria aí a fé de rapto. E também o que nos falou nosso precioso irmão William Soto Santiago, o qual preparou o povo e falou a Maria espiritual, a igreja do Senhor, das coisas que estariam ocorrendo nessa meia hora de silêncio. E assim como o irmão Branham nos falou, e aparentemente tinha saído do trono de intercessão, e aparentemente esse livro já estava sendo tomado e tinha sido trazido à terra. Ao final ele diz, ainda ele está no trono de intercessão. E da mesma forma nosso irmão William, em muitas mensagens ao princípio dizia que o anjo forte já tinha descido, que o título de propriedade já tinha sido entregue ao homem que o homem já o comeu. E dizia que a meia hora de silêncio já estava ocorrendo. Ele estava mostrando como seria mais adiante. E depois disse, ainda estamos na dispensação da graça, ainda não saiu do trono de intercessão, ainda o título de propriedade não foi tomado da destra de Deus, ainda o anjo forte de Apocalipse 10 não se cumpriu essa escritura. Ainda não se entrou a dispensação do reino, e todas essas coisas esteve nos falando nos últimos anos, mostrando que tudo o que ele falou era o que seria mais adiante, quando isso fosse uma realidade. Agora vejam, continua dizendo aqui, o que será para todo o povo, pois o revelará. Isso na mensagem O Anjo com Selo do Deus Vivo, de 25 de dezembro de 2004. E com essa forma estará considerando seus ministros companheiros, para que o inimigo não venha causar dano. E para que o inimigo não venha afetar a obra de Cristo deste tempo final. Vejam, ministro que deixe ser usado pelo inimigo, pelo diabo, porque tudo o que o ministro faz, ou um irmão, contra a obra de Deus, saiba ou não saiba, lhe é contado, como foi contado lá aos que se rebelaram contra Moisés, Datã, Abirão e Coré. E o dano é para eles mesmos e para todo aquele que o seguir. Essa é a forma para proteger os seus companheiros ministros, que estará usando esse mensageiro anjo que vem com o selo do Deus vivo. Vejam, esse mensageiro que vem com o selo do Deus vivo, que estará no meio da igreja do Senhor, ministrando na grande carpa catedral. Vejam, para proteger os ministros, ele estará fazendo dessa forma. Ou seja, aqui, tudo que estou fazendo, o faço por amor dos meus companheiros ministros. E se em alguma ocasião não respondo quando me perguntam coisas muito diretas, às vezes me escrevem algum ministro e talvez vem que dou a volta e digo algo por cima. Alguns vejo como que se aborrece um pouquinho e eu melhor digo, Deus te abençoe, mas me entendam que eu faço por amor a vocês. E não direi mais além do que me foi dito e o que será
dito para mim que faça. Eu digo e falo, conforme a como a coluna de fogo me guia e diga que fale, para proteger a vocês mesmos. Assim é como ele esteve fazendo e peço a Deus que ajude a todos esses ministros que deixaram ser usados pelo espírito do maligno, que Deus os faça despertar antes que seja já muito tarde para eles. Eu desejo que todos recebam as bênçãos, mas não posso ir mais além do que Ele me permite fazer por eles. Não posso mostrar coisas para que eles creiam, porque a fé de rapto não se baseia em milagres físicos, mesmo que já estão ocorrendo. A fé de rapto se baseia na revelação do mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Essa é, e esse é o maior milagre de todos os milagres. Mas não vai ser dado milagre para que as pessoas creiam para que obtenham fé de rapto. Portanto, aqueles que visto e creram e receberam o Filho de Davi, como ele nos disse nesse escrito, vejam, primeiro o maior milagre é o abrir os olhos espirituais. E ele diz que depois o milagre da transformação, ou seja, e depois a transformação. Primeiro o milagre de abrir os olhos espirituais, o milagre na parte espiritual, estou buscando aqui esse escrito paralelo, tal qual, como foi que ele o escreveu ali. Vejam, todos os que o reconhecerão, vejam, ou seja, primeiro o reconhecem. Vejam, entendam ou não entendam, os escolhidos veem as promessas sendo cumpridas e em seguida, como essas gotinhas de orvalho que tremem, em seguida, sabem para onde vão. Elas não sabem como. É a química para que essa gotinha de orvalho suba. Mas o caso é que sempre sobem. E primeiro ele diz ali, todos que o reconhecerão como filho de Davi, porque ele vem como filho de Davi. Em sua segunda vinda, receberá o milagre de ser abertos seus olhos espirituais. Vejam, esse é o maior milagre de todos os milagres que pode haver neste planeta Terra. Porque com esse milagre, depois vem o milagre da transformação e diz, depois ser transformados. Sem esse milagre de serem abertos os olhos espirituais para ver, reconhecer o Filho do Homem em sua vinda como filho de Davi, porque filho do homem é título de profeta, mas vem com o título de filho de Davi. Vejam, sem esse conhecimento não pode haver, ou seja, sem esse milagre não pode haver transformação. E diz depois, e seguirá o Senhor como rei. Agora vejam como esse milagre é o que Deus está realizando neste tempo final, nesta meia hora de silêncio. Com e por todos os escolhidos de Deus, as virgens prudentes, as quais estão preparando para receber sua adoção, receber sua transformação e serem assim, depois dos 30, 40 dias, serem levados
à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. E aí sim, vamos nos apresentar todos. Aí sim que aparece esse oitavo e diz, agora sim, podemos nos sentar à mesa. Mas enquanto ele se foi, ele não podia ir ali. E bom, aqui já são 7 anjos mensageiros. Vamos para que suba aqui em cima. Vamos ter a ceia das bodas do Cordeiro ou vamos ressuscitar, porque primeiro a ressurreição, vamos ressuscitar para depois ir à ceia das bodas do Cordeiro. Se ainda faltava a parte mais importante, eles não podiam ressuscitar porque não tinha se cumprido ainda. A visão da carpa não tinha se cumprido ainda. A fé de rapto que a igreja noiva necessita ou necessitava. Se eles chegam a ressuscitar, a quem ia aparecer? Se nenhum os iria ver. Então não podiam subir no rapto. Eles teriam que ficar por aí, esperando até que aparecesse esse oitavo filho. Mas, como tudo tem uma ordem, Deus não é um Deus desorganizado, pois cada coisa em seu lugar. Esperem aí um momentinho, até que isto que tinha na minha mente, no meu coração reservado, desde antes da fundação do mundo, se cumpra. E então vocês vão recebê-lo quando ele for aí. E esteja esses diazinhos aí, que são 3 dias, 3 dias e meio depois, ressuscitar. E nenhum dos mensageiros ressuscitou depois de 3 dias. Portanto, eles ainda estão esperando aí que apareça. E com esse, já se saberá que a ressurreição está para ocorrer. É uma mensagem que vamos colocar que ele fala mais ou menos dessa forma, na qual nos fala e nos mostra o que estará ocorrendo neste tempo final, sob os ministérios de Moisés e Elias, no instrumento que Deus tem no meio da sua igreja. E aqui já na última partezinha dessa mensagem que estávamos lendo, o anjo com o selo do Deus vivo, diz, no programa de Deus, vejam, estava que fosse somente no reverendo William Branham e que os demais ministros fossem colaboradores dele. Mas vocês viram o que aconteceu. Mas, com tudo isso, continua sendo o anjo mensageiro da 7ª era da igreja. Mas teve seus contratempos e sofreu muito, porque se levantaram imitadores. Agora estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo mais delicado de todos os tempos. É o tempo mais delicado e ele falou ali no ano 2004 que era o tempo mais delicado. Vejam, se era o tempo delicado ali, que também representa o tempo onde se estivesse cumprindo essa promessa, quanto mais agora. Hoje é o tempo que está se cumprindo essa meia hora de silêncio, e é o tempo mais delicado de todos os tempos, pelo qual peço a Deus que ajude todos os ministros, ajude nosso irmão Miguel Bermudes Marim, todos os ministros, todas as congregações, a todos os irmãos nos diferentes países, no mundo inteiro, para que continuem agarrados do anjo do pacto, da coluna de fogo, operando neste tempo final no cumprimento da visão da carpa, onde está sendo dada a fé de rapto aos escolhidos de Deus. E depois vejam que também impacta as virgens fátuas ou adormecidas, e também ao povo hebreu e aos perdidos. Bom, nessa pequena conversa que tivemos agora, se continuarmos, há tanto para falar, mas somente era uma saudaçãozinha que me pediram alguns irmãos que iriam estar reunidos e tinha algumas anotações disso que estive falando, e podemos colocar como tema o tempo da meia hora de silêncio, que é este tempo no qual estamos vivendo, o tempo da meia hora de silêncio. Foi para mim um privilégio e uma grande bênção poder
enviar essas palavras a todos e cada um de vocês, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo nesse tempo final, na etapa de ouro, a era da pedra angular e dispensação do reino. E a ti, Miguel, que Deus continue te abençoando também grandemente. E continue te usando grandemente também a favor de toda a igreja e de todo o corpo ministerial também. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.